Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer o convite desta casa aí e saudar a todos aí em nome do deputado Celso Panzera, que está assumindo agora aqui a presidência dessa sessão. Eu sou editor da revista Fórum, sou doutor em comunicação e 30 anos jornalista profissional, sendo há 16 anos editor dessa revista que começou como impressa e desde lá estava no digital. E na semana passada, pela primeira vez na história do meu exercício profissional, eu até gostaria de olhar para a Mônica e dialogar com ela, já que ela representa o Facebook, pela primeira vez na história da minha vida profissional, de 30 anos, eu fui censurado. A gente foi vítima de censura, né? Teve um conteúdo retirado da nossa página, veja bem, que é uma página de empresa jornalística constituída legalmente, com CNPJ, com diretor de redação, com jornalistas profissionais registrados, com endereço conhecido, ou seja, de um veículo de comunicação. Nós não estamos falando de uma espécie de página criada em algum país da Macedônia que foi construída para distribuir fake news. Essa empresa jornalística já teve aproximadamente, na sua história, mais de 100 profissionais, jornalistas que passaram por ela, como também os meus colegas do Brasil 247 e do DCM têm jornalistas com carreira e trajetória. Essas 3 páginas, eu falo a palavra censura, Mônica, porque censura é quando você veta um conteúdo. Não tem outro nome a dar para isso. E o Facebook, e eu quero oferecer esse relatório para você, porque a gente enviou para a Lupa, eu conversei com a Lupa continuamente durante os dias de apuração que deveria ter sido feita por eles, mas foi feita em boa medida por mim, em relação àquele negócio que me parece que não é nenhum tema que deveria de importância para ser checado, que era o terço do Papa, porque não é algo que atinge a sociedade, não calunia, não é crime de direitos humanos, não injuria ninguém, não tem racismo, não tem nenhuma menção a qualquer tipo de ação que merecesse observação por parte de uma agência de checagem. Mas foi feita uma checagem fast-checking, né? Não fact-checking, assodada, feita por pessoas, Mônica, com todo carinho e respeito, que passaram pelos bancos universitários recentemente, né? E que ao fazer a checagem, confiaram apenas num único veículo de comunicação, que é o site que tem relação com o Vaticano. Esse site retirou as matérias, e aí eu percebi, nesse episódio, que o Vaticano, uma instituição de 2000 anos, teve a capacidade de corrigir um erro que o Facebook e a Agência Lupa, que tem 2 anos, uma pequena empresa, a Agência Lupa, não tiveram. A Agência Lupa, depois de eu ter enviado quase uma dezena de e-mails explicando que eles tinham errado na apuração, que ela estava equivocada, ela trocou a sua informação para de olho e continua lá de olho. E o Facebook, e eu vou ler aqui de forma muito breve, quero oferecer inclusive como um caso, deputado Panzera, eu gostaria que o senhor que pudesse avaliar numa comissão aqui da Câmara se houve ou não, neste caso, o ato de censura de um veículo de comunicação nesse país, já dentro de uma lógica de uma Constituição que impede esta ação. O Facebook me mandou o seguinte comunicado: a página Revista Fórum compartilhou conteúdo que foi analisado pela Agência Lupa. E aí põe lá o conteúdo. Para combater notícias falsas, o Facebook remove os culpados de problema e fornece relatórios adicionais sobre o conteúdo potencialmente enganoso. Páginas ou domínios que continuarem a publicar ou compartilhar notícias falsas terão sua distribuição reduzida. Com o aumento do número de violações, ela sairá, enfim. Isso foi feito, Mônica, pelo Facebook.
Mais do que isso, o Facebook comunicou aos leitores que compartilharam a notícia do meu veículo de comunicação, registrado com CNPJ, com editor, que por coincidência é doutor em comunicação e foi professor de jornalismo digital da Casper e da Escola de Comunicação e Artes de São Paulo. Ou seja, nós não estamos falando de um lodo que eu concordo com muitos aqui que já me antecederam, que existe sim distribuição de informação. Feito isso, para finalizar, eu tenho aqui os relatórios que demonstram que depois desse período o meu alcance foi reduzido pelo Facebook na internet, e a despeito da Lupa ter me informado que a punição havia sido retirada num e-mail informal, sem nenhuma comunicação objetiva e direta, eu continuo penalizado, ou seja, com uma censura privada que permanece, a despeito das retificações todas que foram realizadas, inclusive, por fim, numa homilha do Papa Francisco no último domingo, onde ele fala da verdade na comunicação, insinuando que está discutindo um pouco sobre esse episódio. Enfim, cada um pode achar de uma forma, mas é muito curioso que o Papa fale